Vamos continuar o estudo que estávamos fazendo, vendo que a Bíblia ela tem que ser estudada como um todo. Lembra a comparação que nós fizemos entre partes de uma figura e uma figura completa? Também a palavra de Deus tem que ser vista como um todo, não apenas como partes. Nós também vimos aquela comparação que contava a história do elefante que passava um circo pela Vila dos Cegos, e cada um dos 3 cegos que apalpou o elefante saiu com uma opinião diferente, porque apalparam apenas parte do elefante e não o todo. Também quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós temos que tirar tempo para vê-la como um todo e não apenas parte dela. Nós vimos que a palavra de Deus ela tem que ser estudada dentro do seu contexto. Em torno dela havia uma cultura de um povo, haviam fatos históricos, havia uma língua, ou melhor, duas, uma no Velho Testamento, que é a língua hebraica, que nós vimos, e outra no Novo Testamento, que é a língua grega. Nós estudamos também sobre o contexto geográfico. Nós temos que ver aonde os fatos aconteceram. A ilustração da letra L aqui nessa figura nos leva a ver a importância do contexto. Porque se fosse em outros contextos, poderia ser o canto de uma casa, a ponta de uma flecha, mas neste contexto, nós temos a certeza de que é a letra L, porque estamos vendo tudo que está em volta da figura. A palavra de Deus, ela precisa ser vista dentro do seu contexto. Tudo que tem em volta dela para podermos entender. E aí a interpretação vai ser única. O entendimento vai ser um só. Nós começamos estudando as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 1. E lá nós estudamos que Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós vimos com isso que Deus ele é eterno, não tem começo e nem fim. Nós vimos também com isso que Deus ele é soberano e supremo, ou seja, tem mais importância, é maior do que tudo e tem o direito de mandar em tudo e em todos. Nós vimos também que ele é o Criador, que ele é autossuficiente, ele não precisa de nada para existir. E também nós vimos que ele é Deus trino, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra a palavra para Deus? Elohim. E Elohim, nós vimos que é uma forma plural, um único Deus, porque o verbo está no singular, mas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos também que Deus criou os céus e também os que habitam nos céus, dentre eles os anjos. Citamos a história de Lúcifer, um anjo de luz que era muito inteligente, muito bonito, foi criado por Deus, mas em determinado momento se rebelou contra Deus, queria tomar o lugar de Deus e foi afastado da presença de Deus. E 1/3 dos anjos o seguiram e agora estão nos ares, não estão no inferno como alguns acham. Talvez alguns deles, baseado em alguns textos das Escrituras, mas a sua grande maioria estão nos ares. O nome de Lúcifer hoje é o quê? Satanás, o diabo, porque é aquele que engana todo mundo. Por isso é importante examinarmos as Sagradas Escrituras para saber o que ela diz. Em Gênesis, capítulo 1, nós começamos a ver sobre a criação do mundo. Logo no primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, foi onde nós paramos na última lição, Deus cria os céus e separação entre as águas debaixo dos céus e em cima dos céus. Então, Gênesis, capítulo 1, versículos 6 até 8. Versos 6 até 8. Alguém pode ler, por favor? E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas.
Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Tá bom. Então Deus cria os céus, nome do firmamento, outra versão traz expansão, e ao redor dos céus, ele cria uma camada de água ao redor da terra, entre o primeiro céu e o segundo céu. Então, ele cria água, tem água embaixo, o céu, a atmosfera, e água em cima também. Parece que temos uma pergunta aqui. O que essa camada influenciava no clima? Essa camada, ela tinha uma importância muito grande em todo o clima da Terra e na história também. Ela nos mostra e ela comprova fatos que até a ciência tem perguntado até hoje. Então, o que acontecia com essa camada de água? Ela filtrava os raios solares para quando entrasse na Terra, eles virem com menos intensidade. Hoje, muitas pessoas estão apavoradas com a diminuição da camada de ozônio. Mas quando Deus criou os céus e a Terra, Deus fez dessa camada de água ao redor da Terra, além dessa camada de ozônio. Então, a proteção era muito grande. Cientistas confirmaram, através de pesquisa, que existem dois tipos de materiais que são capazes de filtrar raios, tipo um raio laser, ou filtrar raios solares. É o chumbo e a água. E quando Deus cria a água, na sua imensa sabedoria, essa água ao redor da Terra filtra os raios solares para que o envelhecimento na Terra fosse mais lento. Também o que causava isso é que criava dentro da Terra um clima único. Não tinha um lugar que era muito gelado e outro que era muito quente. Também não tinham temporais, tempestades. Não tinha muito calor nem muito frio, como nós citamos, sobre lugares gelados. E também não tinha seca ou chuva demais. A Terra foi criada num clima perfeito para ser colocada a vida, que nós vamos estudar daqui para frente. Outro detalhe que essa camada de água propicia é que o oxigênio na Terra era mais condensado, ou seja, a pessoa, quando respirava mais oxigênio. Logo, a sua saúde era melhor. Tem muitos estudos em cima disso. Se alguém quer tirar dúvidas mais para frente, vai ter explicações, nós vamos ter palestras sobre esse fato. Não podemos entrar em todos os detalhes por causa do nosso tempo. Mas outro fato importante que nos desperta a curiosidade é que os cientistas, eles sempre questionaram o fato de como que um dinossauro, um animal tão grande, pudesse ter um pulmão tão pequeno. Ou como aquele animal tão grande poderia ter um nariz do tamanho da narina de um cavalo. Mas, com o clima da Terra dessa forma como Deus criou, não precisava ter um nariz muito grande para respirar. Não precisava ter um pulmão muito grande, porque o oxigênio era mais condensado. Também a vegetação era mais farta. E os raios solares sendo filtrados, logo a vida era prolongada. E existem certas espécies de répteis, não são todas, certas espécies, que crescem até morrer. Eu já vi lagartos desse tamanho. Agora imagine um lagarto desse vivendo talvez 10 vezes mais do que ele vive hoje. O tamanho que seria? Talvez não caberia dentro dessa sala. Mas se alguém tiver mais dúvidas ou curiosidade sobre isso e sobre questões de evolução, vão ter palestras específicas sobre essa área e aí depois vocês vão ficar sabendo quando tiver essas palestras. Parece que tem uma pergunta ali atrás. O que aconteceu com essa camada de água? Tá. Mais para frente, daqui a algumas lições, talvez daqui 3 lições provavelmente, nós vamos ter a explicação do que aconteceu com essa camada de água, se ela existe hoje ainda ou não, e se ela não existe, por que não existe mais. Então aguarde um pouquinho e vamos ter a resposta logo na frente. Alguém poderia ler agora, por favor, versículos 9 e 10. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca
e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Agora Deus cria a terra, um elemento seco, e agora vai explicar o que ele vai fazer em cima desse elemento seco. Os próximos versos, por favor, versos 11 até 13. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito, porque Deus é bom, porque Deus é perfeito. Deus cria na terra todo tipo de frutas, verduras, todo tipo de vegetação, a natureza de um modo geral. A flora, mais especificamente. Versículos 14 até... Só o 14 por enquanto. Alguém pode ler, por favor. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Tá, Deus criou luzeiros nos céus. Nós vamos ver, com o decorrer da leitura dos versos, o nome desses luzeiros, mas nós sabemos quais são: sol, lua, estrelas. Agora, o que é interessante é que fala aqui, sejam para sinais, e para estações, e para dias e anos. Deus não só criou o sol e a lua, mas Ele criou todo o sistema que rege a nossa vida aqui na Terra. Por exemplo, seja eles para sinais para dias. A Terra girando em torno do seu eixo é um dia. A lua girando em torno da Terra é um mês. E os dois juntos, senão eu vou fazer do contrário. Os dois juntos, girando em torno do Sol, é o quê? Um ano. Tudo isso Deus criou neste dia. Alguém pode ler versos 15 até 19? E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Novamente a ênfase de tarde e manhã, quer dizer, um dia de 24 horas. E no verso 17 diz que Deus fez as estrelas e as colocou no firmamento, e as colocou nos céus. Agora, imaginemos a distância que tem as estrelas, a quantidade delas que existe. Se Deus ficasse viajando, colocando uma por uma, até hoje não teria terminado de colocar. Só que isso nos mostra que Deus, Ele é onipresente. Está aqui, Ele está em todo lugar. Então Deus simplesmente fez isso, e colocou em todos os lugares, porque Ele está em todo lugar. Também nós vemos com isso que Ele é onisciente. Olha a sabedoria de Deus em criar todo esse sistema no qual nós vivemos, em reger tudo isso. Versículos 20 até 23, por favor. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou e disse: sede fecundes, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multiplicai as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Deus agora cria toda espécie de animais marinhos e toda espécie de animais que voam, de aves.
Não necessariamente que voam, mas de aves. Agora um detalhezinho muito importante aqui, ó. Disse que Deus criou conforme a sua espécie. Deus é um Deus de ordem. Deus fez cada um de acordo com a sua espécie, com o seu tipo, vamos colocar assim, com a sua raça. Isso mostra a sabedoria de Deus, a criatividade de Deus, a organização de Deus. Versículos 24 e 25. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus sempre enfatiza o fato, conforme a sua espécie. Deus, sabedor de todas as coisas, já sabia que hoje teriam pessoas ensinando que o homem veio do macaco, e antes de vir do macaco veio de um vermezinho, e aí outras coisas mais. Agora o que Deus diz e enfatiza é que foi conforme a sua espécie. Uma mula, por exemplo, ela se reproduz? Então ela serve para provar de que um bicho virando outro, virando outro, virando outro, não vai dar em nada. Ela serve como uma prova concreta de que a evolução é algo furado. Uma coisa que os cientistas defendem é que a evolução é uma teoria. Mas os estágios da ciência é o seguinte: primeiro eles lançam uma hipótese, depois eles, em cima daquela hipótese, descrevem uma teoria, e aí eles vão tentar provar aquela teoria. Se eles conseguem provar, aí se torna ciência. Porque a ciência é tudo aquilo que pode ser visto e provado. Só que até hoje a ciência não conseguiu fazer um macaco virar homem, ou outro ser mudar assim, evoluir, e nunca viram fazer isso, nunca conseguiram fazer isso num laboratório. Então logo, evolução não é ciência, é teoria. Aliás, nem saiu do estágio de hipótese, porque até hoje não se provou nada em torno dela. Então não é ciência, é uma religião. E mais para frente, se alguém quer saber detalhes, vão ter palestras em cima disso também. Versículo 26. Antes de lermos o verso 26, eu quero lhes fazer uma pergunta. Deus cria todas essas coisas. Aquela camada de água ao redor da terra para criar um clima perfeito aqui na terra. A terra, elemento seco em si. A flora, a fauna, os astros nos céus. Agora, para que Deus criou tudo isso? Será que Deus precisava dessa camada de água? Deus precisava de luz, do sol, da lua, das estrelas, dos animais? Então, por que Ele criou tudo isso? Verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Tá. Disse Deus. Contexto linguístico, a palavra para Deus aqui é o quê? Elohim. Elohim disse, façamos. Ele chamou quem? Os animais. Chamou todos os animais em volta para convocá-los a fazerem um homem? Foi isso? Não. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, conversando entre si, disseram, façamos. Elohim, Deus, um Deus só, disse, façamos. 3 pessoas. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, o que será que é essa semelhança com Deus? Será que Deus é parecido comigo aqui? Ou será que Ele é parecido com aquela moça ali, ou com aquele senhor lá? Com quem que Ele é parecido? Nós já vimos no verso 2 que Deus é Espírito. Logo, Ele não tem corpo como nós. Então, essa semelhança com Deus não é no corpo. Vamos no capítulo 2, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor isso daqui. Antes de lermos o capítulo 2,
eu gostaria de explicar um pouco sobre a forma como os hebreus escrevem, a forma literária que eles usam. Então eles contam uma história em resumo. Depois eles voltam na mesma história e contam os detalhes. Por exemplo, eu fui viajar. Então eu peguei meu carro, minha família, viajei, cheguei lá na cidade que tinha que chegar, eu voltei e foi tudo bem, não aconteceu nada de mal. Depois ele para e volta, começa a explicar. Bom, saí às 6 horas da manhã, depois às 8 horas parei para tomar um lanche, depois ao meio-dia paramos para almoçar, e volta para contar os detalhes. Primeiro dá um resumo, depois volta para contar os detalhes. E é isso que está acontecendo aqui no capítulo 2. O capítulo 2 são os detalhes da criação de Deus que nós vamos estudar agora. Versículos 4 até 6 primeiro. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Tá, aqui vai explicando sobre a condição climática da terra na época da criação. Não tinha chuva, mas o próprio Deus, ele regava a terra. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e passou a ser alma vivente. Tá. Vejam só, formou Deus o homem do pó da terra. Então, Deus foi lá na terra, fez, de que forma, vamos colocar assim, nós não sabemos, mas fez tipo um boneco da terra ali, e aí disse que Deus soprou nele o fôlego de vida. Qual será a semelhança com Deus? O barro ou o sopro de Deus? A palavra para sopro, para ajudar um pouquinho mais, é ruach. A mesma palavra para espírito, lá no versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Logo, a semelhança com Deus é a parte do sopro de Deus dentro do homem, a parte espiritual. Então vamos procurar entender um pouquinho mais isso daqui. O corpo, que é a matéria, essa parte nossa aqui, é a semelhança de Deus ou a semelhança da terra? Da terra. Foi criado a partir da terra. Com o corpo, nós nos relacionamos com o mundo exterior. É o que nós vemos, o que nós falamos, o que nós pegamos, o que nós ouvimos. É o nosso relacionamento com o mundo exterior. Agora, a alma, que fala que o homem foi feito alma vivente, é o nosso relacionamento conosco mesmo. É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu escolho fazer. Agora, o espírito é a parte que tem relação com Deus. É lá que a pessoa conhece, ama e obedece a Deus. Essa parte é a semelhança que o homem tem com Deus. Porque Deus soprou dentro do homem a parte espiritual, o espírito. Aonde o homem tem a relação, onde o homem tem a comunhão, aonde o homem consegue estar em contato com Deus. Alguma pergunta nessa parte? Deus criou o homem. Na hora que Deus sopra o fôlego de vida, o homem é feito alma vivente. Quer dizer, ele fica vivo, ele passa a ter emoções, ele passa a pensar. Antes do sopro de Deus, o que o homem era? Barro, terra. Agora, o que esse homem fez de bom para merecer o sopro de Deus? Nada. O que ele fez de bom para Deus pegar tudo que Deus criou e dar para ele? Com isso nós vemos mais uma característica de Deus. Deus é gracioso. Ou seja, Deus, ele dá as coisas, é o favor que ele estende, mesmo que a pessoa não mereça. Deus soprou no homem o fôlego de vida, o espírito, a parte que o homem tem comunhão
com Deus. Vamos continuar lendo. Versículo 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar na terra toda a árvore agradável à vista de boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus criou um jardim chamado Jardim do Éden, na região do Éden, e muitas pessoas têm perguntado, será que ele existiu literalmente ou não? Então nós vamos ver provas do que a Bíblia diz dentro do contexto. Vamos ver provas de que esse lugar realmente era um lugar literal, não é um lugar fictício. Então vamos ver as características desse lugar. Fala, em primeiro lugar, da banda do Oriente. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés quando ele estava na região do deserto. O Oriente dessa região seria para onde? Para o Brasil? Essa região aqui é entre Egito e Arábia Saudita. Então Brasil não pode ser. Nenhum país da África, nenhum país da América, nenhum país da Europa poderia ser. Sobrou só o quê? Ásia. Então é algum país da Ásia, em algum lugar da Ásia. Aqui tem um outro mapa que talvez possa ajudar a entender melhor a região. Aonde ele estava aqui nessa região que é dividida, é uma região onde estão as divisas do Egito, da Jordânia e da Arábia Saudita. Fala da banda do Oriente. Então nós sabemos que é a Ásia, não é a Europa, não é a África, não é a América. Vamos ver mais detalhes sobre isso? Alguém pode ler versículos 10 até 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra, e a vilá onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. 2 desses rios, nós não temos informações precisas de onde eles se localizam. Agora, diz que saía dali, daquela região, um rio e se dividia em 4 depois. 2 nós não sabemos com precisão onde se encontram. Mas 2 nós sabemos, porque estão lá até hoje, e nós sabemos aonde esses 2 rios se juntam. Estão juntos. Então vamos olhar no mapa. O nome de um deles é Tigre, o nome de outro é Eufrates. Então, se nós olharmos no mapa, esse é um mapa de hoje, o rio Eufrates e o rio Tigre, eles cortam o país do Iraque. E eles se encontram bem ao sul do país, quase na divisa com o Kuwait. Agora, traçando uma reta da onde Moisés estava quando escreveu o livro de Gênesis, até essa região nós temos uma linha reta ao Oriente. Então nós sabemos que é o Oriente, aonde se juntam os rios Tigre e Eufrates. Logo, o Jardim do Éden se localizava na região sul do país do Iraque, quase divisa com o Kuwait. Isso daqui é importante, nós vamos saber, com isso, com essa localização no mapa, contexto geográfico, por que naquela região tem tanto petróleo até hoje. Daqui 2 lições vocês vão ver isso. Por que tem tanto petróleo naquela região? E o que é que aconteceu com esse jardim também? Versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus colocou no jardim
essa figura está um pouquinho adiantada, a mulher ainda não foi feita, nós vamos ver daqui a pouco. Deus colocou no jardim a árvore da vida, que nós vimos no verso 9, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem ao homem: você pode comer de toda a árvore, de toda a fruta que estiver aqui no jardim. Tudo você pode comer. Apenas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus avisou, deixou claro. Agora, por que tinha que ser uma fruta de uma árvore? De repente, Deus poderia colocar uma plaquinha: não pise na grama. Vocês já viram essas placas? Quase inúteis, diga-se de passagem, né? Que se tem a placa, eles vão e pisam mesmo. Mas Deus podia colocar: não ande neste lugar. Mas Deus colocou uma fruta para que o homem exercesse a escolha. Porque se fosse não pise na grama, de repente ele está correndo, tropeça, cai, seria um acidente. Suponhamos que Adão estivesse debaixo da árvore e de repente pegasse no sono e aquela fruta caísse na cabeça dele, ele morreria? Não, ele teria que comer, ele teria que ir lá, arrancar a fruta e morder. Não tinha desculpas de dizer foi um acidente. Teria que exercer a escolha. E Deus deixou claro: se você comer, você vai morrer. Algumas pessoas até perguntam: mas por que Deus deixou isso então? Deus deu ao homem um pensamento, emoções e escolha. E Deus deixou ao homem a oportunidade de escolher entre o que Deus disse ou outras coisas. Vamos continuar, versículo 18 e 19. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, Deus trouxe os animais, colocou Adão no jardim que Deus criou, trouxe os animais, mandou Adão dar o nome a esses animais. Versículo 20. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais silváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Tá, essa auxiliadora que lhe fosse idônea, literalmente seria assim: alguém que encaixasse com ele. Alguém que desse certo com ele. Então vamos ver como que Deus vai fazer esse alguém que encaixava com o homem. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Pode ler o 22 também, por favor. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Tá. Agora, estamos vendo a criação da mulher. Deus pega, faz Adão cair num sono. Mas por que tinha que Adão dormir? Para talvez não ficar dando palpite, né? De repente ele podia querer ficar dando palpite. Aí tira uma costela de Adão e da costela faz a mulher. Agora o que é interessante disso, por que Deus não fez uma boneca na terra e soprou vida naquela boneca? Veja só que Deus queria dar a Adão alguém especial, alguém que encaixasse com ele. A Bíblia, em diversos lugares, diz que o homem não odeia a sua própria carne. Então, Deus cria a mulher de parte do homem para que ele a ame. Outro detalhe, muitas pessoas perguntam, mas por que uma costela? Por que não poderia ser um pedaço do pé, um pedaço da cabeça? Talvez se fosse um pedaço da cabeça, a mulher ia querer mandar. E talvez se fosse um pedaço do pé, o homem ia achar que podia pisar em cima, ou chutar, ou fazer o que quisesse. Deus tira uma costela de Adão, e a própria palavra ali diz
adjutora, quer dizer, alguém para estar ao lado. E a palavra que lhe corresponda, também alguém que encaixe. Alguém que esteja ao lado e que encaixe com ele. E para que evitasse o problema dele brigar muito com essa mulher, então tirou uma parte dele para que o homem reconhecesse que ela era parte dele, então ela teria que ser protegida e amada. Olha só o que mais impressionou em Adão quando ele viu Eva. Versículo 23. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomado. Vejam que ele não disse, se fosse um gaúcho, talvez ele teria dito, bate, que mulherão! Ou se fosse um nordestino, ó, gente, mas que mulher bonita! Mas não, o que impressionou Adão foi que ela era parte dele. Versículo 24 e 25. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Aqui foi o primeiro casamento. A instituição do casamento foi aqui, ó. E os dois estavam nus, quer dizer, sem roupa, e não tinham vergonha um do outro. Porque não tinha maldade, não tinha malícia. Eles não conheciam o mal ainda. Na próxima lição, no próximo estudo, vai ser esclarecido algumas dúvidas que talvez estejam pairando aí, que estejam na cabeça de vocês. Voltando então, no capítulo 1, só para voltar a alguns outros detalhes, nós vimos como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher, o jardim que Deus os colocou, a ordem que Deus deu a Adão, e Adão repassou depois a Eva sobre não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguém poderia ler versos 26 e 27 do capítulo 1. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a vossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Então Deus fez tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, pegou e deu ao homem. Para que o homem dominasse, para que o homem cuidasse daquilo. Versículos 28 e 29. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Tá bom, Deus deu ao homem como mantimento tudo que é tipo de ervas, tudo que é tipo de frutas, legumes, verduras, só que não tem carne aqui. Por que que não tem carne? Porque não havia morte de espécie alguma. Deus, quando criou o mundo, criou perfeito e não havia morte de espécie alguma. E o versículo 28 traz uma coisa interessante. Frutificai e multiplicai-vos. Deus mandou Adão e Eva terem filhos. Logo, aquele relacionamento íntimo de marido e mulher não é errado como algumas pessoas ensinam. Dentro do casamento, entre o marido e a esposa e o seu marido. Não é errado como muitas pessoas ensinam. Deus mandou que eles tivessem filhos. Versículo 30 e 31. E a todo animal da terra, e a toda aves do céu, e a todo réptil da terra em que há uma vivente. Toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o sexto dia. Tudo que Deus faz é bom. Deus é perfeito.
Tudo que Deus criou era perfeito, não havia nada, não havia problema nenhum. O sétimo dia agora, capítulo 2, versos 1 até 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Diz que no sétimo dia Deus descansou. Agora, muitas pessoas acham que Deus sentou e disse, agora estou cansado, vou descansar, porque também criar todo esse mundo deu trabalho. Mas a palavra aqui tem um sentido de terminou de fazer, porque não tinha mais nada para ser feito. Deus não se cansa. Deus simplesmente parou de fazer porque a obra estava completa. E aí Deus descansou no sétimo dia. Parou de fazer porque estava tudo completo. Nós vimos que Deus deu uma ordem a Adão. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma escolha a ele. Agora, será que Adão vai corresponder ao que Deus pediu? Será que Adão vai fazer aquilo que Deus pediu? Ou será que ele vai desobedecer? Então, no próximo estudo, nós vamos ter a resposta para essa pergunta.